cabeça pra baixo. Homem que quer ser mulher e mulher que quer ser macho. E os nossos adolescentes não dão valor pros seus pais. Amor, carinho e respeito quase não existe mais. E os nossos adolescentes não dão valor pros seus pais. Amor, carinho e respeito quase não existe mais. Nossos jovens se drogando e os pais em desespero, vive assaltando e roubando pra conseguir mais dinheiro, pra sustentar este vício que é cruel e traiçoeiro. Deixa essa vida, rapaz, larga disso, meu parceiro, pra sustentar este vício que é cruel e traiçoeiro. Deixa essa vida, rapaz, larga disso, meu parceiro. Isso vai te atacar na garganta e te entupir o nariz, alemão, velho. Larga disso, rapaz. E eu não sei o que acontece no coração dessa gente. Já não se entende mais, vivem de cabeça quente. E por motivos banais, tira a vida de um vivente. Deus fez nós todos iguais, somos todos diferentes. E por motivos banais, tira a vida de um vivente. Deus fez nós todos iguais, mas somos todos diferentes. Penso no mundo atual, o que está acontecendo. Corredores de hospitais, tem muita gente morrendo. Nossos políticos roubando e o povo sempre sofrendo. Esse é o meu Brasil, o mundo que estou vivendo. Nossos políticos roubando e o povo sempre sofrendo. Esse é o meu Brasil, o mundo que estou vivendo. Esse mundo bem tá virando, meu amigo Zé Cabrucho. Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, pastor e missionário Elvio, falando diretamente de Lages, Santa Catarina, Brasil. Antes de começar essa transmissão, quero pedir para que você se inscreva no canal do Elvio no YouTube e que você siga a nossa página Pastor e Missionário Elvio no Facebook. É uma alegria ter você comigo, me acompanhando nessa transmissão. Mandar um abraço todo especial para os meus clientes, né? A gente trabalha vendendo salame nas ruas, salame, ovo de codorna, queijo. Um abraço todo especial para os meus clientes e amigos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço todo especial para o pessoal da igreja Monte Sião, a igreja onde congrego. Um abraço especial para o pessoal da Associação da Igreja Evangélica Só Jesus na Causa, que não é onde congrego, mas eu participo ativamente. Pastor Nunes é um grande amigo meu, Pastor Nunes, Pastor Cleiton, Pastor Angelita, missionária Marli e demais congregados. Um abraço a todos os espectadores, amigos da página, Fernanda Formiga, ela que também tem página, faz essas transições. Beijo grande do coração, obrigado pelo carinho da audiência. Grande abraço aos meus clientes espalhados em vários cantos aqui do Sul, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu tenho cliente, né, lá em São
São José dos Ausentes, em Vacaria, em Bom Jesus, em Pinhal da Serra, Esmeralda, Agrolândia, Trombudo Central, Braço do Trombudo, Curitibanos, Vila IP, Brunópolis, deixa eu ver se eu me lembro, Frei Rogério, glória a Deus, Rio do Campo, Santa Terezinha e o povo todo de Lajas, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, sem delongas, vamos começar a reflexão de hoje. Irmãos, o mundo está virado de perna para cima, conforme essa música que tocou no começo da transmissão, é de autoria de um xará meu, Elvio Oliveira, é o nome do cantor, lá do Rio Grande do Sul, né? É uma música que tem uma letra que fala só a verdade. O mundo está virado de cabeça para baixo. Homem que quer ser homem, mulher que quer ser macho. Nossos políticos corruptos, filho, carinho, amor e respeito com os pais quase não existe mais. Drogas, tá tudo virado num chapéu velho. E a Bíblia vai nos contar lá em Mateus 24 que nos últimos tempos se levantaria, né, muitos falsos profetas, reino contra reino, nação contra nação, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo. Fala sobre doenças, né? A gente vê aí peste negra, malária, dengue. Agora mais recente que impactou o mundo todo, né? É a Covid, coronavírus, né? Coronavírus fez com que as pessoas tivessem que usar máscara dentro de uma igreja. Aliás, fecharam-se as portas das igrejas por um tempo por conta da Covid. Veja que absurdo. Os sinais estão aí. Reino contra reino, nação contra nação. Segunda Guerra Mundial, Guerra das Filipinas, o contestado, tivemos aqui, né, na região sul, Farroupilha, inúmeras guerras. Agora lá está acontecendo a guerra da Ucrânia, né? O pessoal está acompanhando. Tivemos Estados Unidos versus Iraque em 2001, se não me falha a memória, né? Depois tivemos a perseguição norte-americana contra Osama Bin Laden, até matar o cara. Então, as guerras, né? Reino contra reino, nação contra nação. Então, tudo acontecendo, né? Doenças. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Olha, irmãos, eu trabalho nas ruas e eu sei como que sou atendido nas casas. A gente vê um ódio no olhar de algumas pessoas, o rancor. Tem pessoas todas rancorosas. As pessoas parecem perder a autoestima. Já há muito tempo. Isso não tem nada a ver com política. Isso já vem de uns 10 anos pra cá. O povo está intolerante, está impaciente. O amor de muitos se esfriaria. Está esfriando. Está esfriando. Virão falsos profetas. Irmãos, enganaria muito
multidões. E é verdade. Olha, um cara como o Valdomiro Santiago, que se auto-intitula apóstolo. Olha o tamanho da soberba. O cara se auto-intitula apóstolo. Que absurdo. E vai lá e usa o nome de Deus para fazer comércio, para ganhar dinheiro. E não é pouca grana não, é milhões. De vez em quando ele aparece na TV e diz: irmãos, eu preciso de tantos milhões. E o pessoal dele depositar dinheiro na conta dele. Sabe? Isso escrotiza o evangelho. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Claramente, se isso não for blasfêmia, o que mais é? O cara pedir para depositar dinheiro na conta dele, milhões, morar numa mansão na Alphaville, que é uma vila de famosos em São Paulo, né? Uma mansão com uma fachada hiper imponente. Enquanto isso, várias pessoas não têm nem o que comer em casa. Aí você vai lá pro Edir Macedo. O cara carregando dinheiro de helicóptero, nadando no dinheiro, jogando dinheiro para todo quanto é lado. Enquanto isso, as pessoas muitas vezes passando fome, não tem o que comer em casa. Isso é um absurdo. Isso não me entra na cabeça. Então são os tais dos falsos profetas, né? Mas não vamos longe. Aqui em Lages, recentemente tivemos um caso numa congregação ali do bairro Santa Helena, de um pastor que era amante da mulher de um fiel. E outro caso que tivemos aqui no bairro Centenário, de um pastor que era casado e mantinha num cativeiro praticamente, não vou dizer que é literalmente um cativeiro, mas ele tinha uma amante que, por sinal, fazia a primeira parte nos cultos da igreja dele. Essa mulher amante se deitava com ele bancava ela, né? Claro, ela morava na casinha onde eles alugaram para a igreja e ele era amante dela. Que absurdo, que absurdo. E um outro pastor ainda, aqui da minha região, o cara se separou com a mulher. Olha bem a rotina do cidadão. A segunda companheira dele, tá? Ele já na igreja, foi orar pela vida do casal e daí captou a hora que o cara ia trabalhar, roubou a mulher do cara. Aí, de repente não deu certo com essa mulher, fez uma penca de filho. Aí se separou dela, coisa e tal, depois de alguns anos, foi viver com uma outra irmã lá do bairro Santa Helena. Aí viveu maritalmente, nunca casou com ela, nem no civil e nem na igreja. De repente não deu mais certo, se degladiaram tudo, se separaram, um detonando o outro. Aí o cara foi viver junto com uma mulher que é dirigente de uma igreja. Aí casaram na igreja, inclusive. De repente o cara estava casado com essa mulher e sendo amante da ex e mais uma. Que absurdo! Mulherengo! Aí eu pergunto, como que um cara desse vai orar pelo teu casamento? Não faz sentido.
pegando dinheiro de ofertas, colocando dentro do paletó, arbitrariamente, sem prestar conta com ninguém. Tá um absurdo, sabe? As coisas que a gente tem visto, isso me entristece um pouco meu coração. E o outro cidadão, que eu sei quem é ele, só não tenho provas, não posso citar nome. O cara foi lá, tacou fogo na casa da minha irmã, sem motivo nenhum. Quer dizer, ele era apaixonado por uma das minhas irmãs, aí de repente tacou fogo na casa da outra, porque as casas ficavam uma de fundo para outra, né? O objetivo era driblar a investigação, né? Para o incêndio passar da casa da outra vítima para a irmã minha, que ele era apaixonado, que não quis ele. Que absurdo! Ainda vai nas igrejas, canta, fala em línguas, de Xaramagai pra cima. Sabe? Tá virado no escarcéu. Eu me apego com Deus, sabe, gente? Porque se a gente for olhar pro homem, você não tem a quem recorrer senão Jesus. A família corrompida pelo ódio, corrompida pelo preconceito. E isso não é minha família, é a tua, é a maioria das famílias. Está generalizado o problema. Se a tua família é assim também, comente aí. A maioria das famílias só se reúne para velório. Se a tua família é assim também, comente aí. Então, não dá para você recorrer à família. Os colegas de serviço, um querendo puxar o carpê do outro. Vizinhos. Bom, no meu caso, até são razoáveis. Tem uns dois vizinhos aqui que interagem bastante comigo e tal. Mas o resto não cheira e não fede. Tá bom assim. Daí você vai recorrer para a igreja. A igreja corrompida também. Como é que pode? E não é uma igreja. É generalizado o problema. Várias igrejas corrompidas. E agora? O que a gente tem que fazer? É só orar. É o Apocalipse. É o fim dos tempos. As pessoas estão caminhando para um abismo e não estão percebendo. As pessoas dizem amar a Deus, mas não amam o próximo. Isso é muito básico, você amar o próximo. Você dá um prato de comida para um pobre, você ajudar um carro que enguiçou, empurrar, você dar um agasalho para um morador de rua, visitar um paciente no hospital. Isso é obrigação nossa, é o básico. Não me entra na cabeça como que as pessoas conseguem ser tão egoístas. Às vezes até para dar um copo d'água é desafiador. Como que pode tamanho egoísmo no coração das pessoas? Parece que querem o bem só para si. Daí vão na igreja. Mas vão na igreja fazer o quê? Vão adorar? Ou buscar a glória própria? Ou pedir algo para Deus? A maioria das pessoas que eu conheço vão na igreja para buscar a glória própria
feia, sabe? Não tá fácil. As igrejas parece que não são mais unidas. Irmãos, a minha infância, minha geração raiz, anos 90, ainda peguei um restinho do tempo. Eu aceitei Jesus a primeira vez, tinha 15 anos de idade, na Assembleia de Deus, por sinal a primeira igreja evangélica no Brasil. Naquele tempo, não era qualquer um que ganhava oportunidade atrás do altar, né? E a gente era, em média, meia hora de oração antes de começar o culto. E se a gente faltasse, o pastor ia pegar a gente pela orelha em casa. E naquele tempo, quando se falava em igreja, se falava em coisa sagrada, né? Só se via notícias boas das igrejas. Milagre acontecia, era paralítico voltando a andar, cego voltando a enxergar. Mas hoje não se vê mais milagre, porque, bom, primeiro que o próprio povo é incrédulo. A maioria das pessoas não tem fé. Não vem dizer que tem porque não tem. Que Jesus mesmo disse na palavra: o dia que a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu vai conseguir transferir um monte para o outro lado. Veja bem, palavras de Jesus. Então a nossa fé, eu falo por mim também, nossa fé é nada praticamente. A gente tem que buscar a fé, pedir para Deus ampliar a nossa fé. Porque é fraca. Não adianta querer conversar, porque então começa por aí. A fé da gente já é fraca. Aí os dirigentes de igreja tudo corrompido, é difícil, né, de trabalhar assim. Olha, gente, está na hora da gente se apegar mais e mais com Deus, porque o Apocalipse está aí. A Covid trancou todas as igrejas e ficou por isso. O governo trancou a igreja a hora que bem entendeu, e a hora que o governo decidiu, mandou abrir. Agora vai ter um tempo que as igrejas vão se fechar e as pessoas vão querer ir e não vão poder ir. As pessoas vão buscar a presença de Deus, vai ser tarde. Eu espero que Jesus me recolha e a besta não apareça na minha geração, porque muita gente vai adorar a besta. Vão. Infelizmente. Sabe? Eu peço a Deus que tenha pena de mim e me recolha antes de ver esse sofrimento e o juízo final, que ninguém acredita, poucos acreditam, juízo final, o toque das 7 trombetas, derramamento de sangue, Armagedon, os cavaleiros do Apocalipse. Está escrito, vai acontecer. Vai acontecer. Alguns, os escolhidos de Deus, aqueles que fizeram a coisa
coisa certa, que é agradar os olhos de Deus, vão ganhar vestes brancas e vão pro reino da glória. E os que ficarem de fora, no caso lá relatado em Apocalipse 22:15, cães, feiticeiros, idólatras, prostitutas, todo aquele que ama comete a mentira. Os que ficarem de fora do reino dos céus, é muito triste, vão para o inferno. Tem gente que diz aqui, assim, aqui se faz é que se paga. Se paga, as dívidas terrenas se pagam aqui. Mas aquele que não obedecer à voz de Deus vai ficar com dívida espiritual. Ele vai pagar no inferno, infelizmente. Eu só peço perdão para Deus pelas minhas falhas. E eu quero estar ao lado de Deus quando esse dia chegar. Mas agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser luz. A gente tem que amar, fazer o bem. Temos que ser como o sol. Mesmo passando por lugares imundos, não carrega sujeira consigo. Gente, desculpa, de repente eu não soube me expressar em algum momento. Quero mandar um abraço também na minha diretoria lá do Laje Xadrez Clube, né, que eu sou presidente, todos os atletas. Tô cansado. Hoje foi um dia chuvoso aqui em Lages. Ainda trabalhei de manhã. Mas até aqui Deus tem nos sustentado. Estou de barriga cheia. Tem comida em casa, graças a Deus. Deus me deu o meu trabalhinho, me deu meus recursinhos. Não é aquela coisa exorbitante, mas eu tenho o suficiente para manutenção da minha existência. Vamos orar? Fecha teus olhos. Jesus, apresentamos a Ti, Pai querido, essas vidas que me acompanham. Apresenta a Ti também a minha vida, meu Pai, e a minha família, meus amigos congregados. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a todos na vida financeira, espiritual, sentimental. Que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho. Que o Senhor venha abençoar o nosso ministério, nossos amigos, familiares. Jesus, nos capacita, nos dá sabedoria. Obrigado, Jesus, pelo pão de cada dia, por tudo. Te agradeço por tudo que tem feito por mim, Jesus. Amém. Tchau, gente. Paz do Senhor Jesus. Até a próxima.